Leonardo, quais os principais pilares para um bom Customer Experience? São 3. Porque lá você vai encontrar, na verdade, algumas nuances sobre esse mesmo assunto, mas tem 3 principais que é o seguinte. A gestão do marketing, porque o marketing ele deixa de ser o panfleto na rua. Ele deixa de ser o boca a boca ou o cara passando com o megafone. Então ele voltado para as redes sociais. Então esse é o primeiro pilar. E uma coisa também que é importante, Débora, a gente não falou nisso, mas é o seguinte, o Customer Experience não é para uma loja, para uma empresa gigantesca, que tenha 15 mil, 500 mil, 1 milhão de funcionários. O Customer Experience é para você que está em casa, que tem talvez uma loja com uma pessoa só trabalhando. Isso é para qualquer um, porque a forma como me relaciono com a tua marca é o que vai fazer o grande diferencial. Então o primeiro pilar é a gestão do marketing sobre isso. O segundo pilar importante é a gestão da experiência do cliente. Eu preciso cuidar daquele cara na minha loja, no meu espaço, no meu ambiente. Por onde ele vai, o que ele gosta, como ele consome, como ele se comporta. Então tem empresas gigantescas que investem em modelos, por exemplo, de como se fossem equipamentos que detectam a temperatura do cliente. Se o cliente foi para a direita, para a esquerda, ele consegue saber se é homem, se é mulher, e ele traça modelos de consumo. Sim, sim. Talvez um pequeno empreendedor, médio empreendedor, não tenha essa possibilidade. E não há problema. Por quê? Porque aí vai você. Tem um ditado antigo que fala que é o olho do dono que engorda o gado. Sim. Então, se você estiver no teu comércio, no teu ambiente, olhando atento para o seu consumidor, você vai saber exatamente qual é o hábito de consumo. Então, aquele velho estigma que se tinha de eu não conheço mais ninguém porque agora é tudo muito digital, a gente está ganhando uma pessoalidade novamente. Porque eu preciso me relacionar com a pessoa que está comprando o meu produto. E agora, como eu não consigo mais falar com 1 milhão de clientes e conhecer arduamente cada um deles, a gente conta com um outro pilar, na verdade não é um pilar, é um complemento do pilar, que são os algoritmos e a inteligência artificial. Né? Um pequeno empreendedor talvez não tenha essa possibilidade, mas é uma coisa para se deixar aqui já para ir pensando num futuro. E isso hoje talvez tenha um valor alto, mas daqui a pouco não. As empresas, ainda é uma novidade, né? Então, uma novidade. Se popularizando. E as empresas, para 2030, tá aqui já, que não estiverem digitalmente transformadas, não significa que elas acabarão. Significa que elas não existirão mais. Isso não sou eu que estou dizendo, eu estou usando uma base estatística aqui, científica, do LinkedIn, lançou o ano passado, vocês podem fazer uma consulta, procura a CEO ou a diretora do LinkedIn, ela tem um sobrenome chamado Schneider, ela vai falar um pouco disso, que é um pouco das competências do futuro também. Interessante. E um terceiro pilar, como a gente falou então, da gestão do marketing, a gestão da experiência do cliente, o terceiro ponto é os canais digitais. Se você não existe na internet, se você não existe no mobile, se você não existe nos meios de fácil acesso, você não existe. Você não está disponível para o seu cliente. Então não adianta mais eu ter uma loja que está lotada num bairro, que por mais que seja dentro de um bairro, se eu não tiver uma experiência com aquele cliente de forma digital, eu não existo. E a experiência com um cara digital hoje é, você pode anunciar no Facebook, por exemplo, você pode lançar um Google AdWords, você consegue ter formas de mídia. E isso não é um valor exorbitante, não. Você que é pequeno, médio empreendedor, você tem a possibilidade de, por um valor desse tamanho, conseguir mensurar quem é o seu cliente. Vou dar uma dica para vocês, se você quer saber do teu produto, do teu segmento, ou inclusive até da tua loja, se ela tiver uma capilaridade de bairro, vai no Google e digita o nome da sua loja, digita o nome do seu produto. Do lado direito ele vai aparecer o rating, que é como se fossem as estrelinhas que os consumidores atribuem a você. Sensacional. E isso é interessante, porque hoje quando eu vou sair de casa, eu jogo o nome da loja da empresa, consulto. Se ele tem 5 estrelas, eu vou tranquilo. Exatamente. Se ele não tem estrelas, me preocupa, eu não vou e eu vou ver os comentários. Então é uma das formas de conectar com esse cliente e que você aí tem que estar atento, porque não é para uma gigante empresa, isso serve para todo mundo. Não, Leonardo, você falando sobre isso, semana passada eu fiquei sabendo de uma história de um pequeno brechó de bairro que eles começaram assim, usando o Instagram, fazendo lives sobre os produtos que eles tinham, tirando dúvidas sobre moda, e eu fiquei sabendo que eles cresceram assim absurdamente por causa das redes sociais. De fato. Começaram a bombar nas redes sociais e hoje se tornaram assim um grande brechó, enfim, estão realmente crescendo. Isso é importante, por conta das redes Débora. sociais. É importante você dizer porque hoje o crescimento ele não tem. Antes a gente falava muito nas empresas, vamos crescer 2 dígitos, vamos crescer 10 vezes mais. Acabou isso. Hoje em dia a gente fala de crescimento exponencial. O que é crescer de forma exponencial? É você crescer 10 vezes aquele valor que você tinha, o seu tamanho num espaço de tempo muito curto. Então estão aí hoje para ajudar a gente, ajudar vocês, estão aí do outro lado, as chamadas startups. O que são as startups? São empresas que têm às vezes 1, 2, 3 meninos
são empresas que têm uma faixa etária muito baixa, ajudando essas empresas a se mostrarem. E o que você falou da rede social, a gente acaba medindo dentro da experiência do consumidor. É o engajamento. É o engajamento. Então, esse engajamento que a gente acaba medindo dele é o que mais conta, mas é uma forma efetiva de você conseguir mensurar. Então, é live, é stories, e aí você também tem que ter uma boa estratégia e você vai poder fazer depois em outros conteúdos a consulta de como eu bem anuncio na net. Não é só colocar 300 stories por dia que eu vou resolver o meu problema. Não é assim, você tem que ser efetivo, você tem que ser relevante para o teu público, senão ele deixa de seguir. Entender e hoje, qual é o público também, entender, né? Débora, qual é o público. Porque antes, quando eu não gostava de uma marca, eu chegava na tua marca e falava assim, eu nunca mais volto aqui. Vocês foram horríveis com o meu consumidor, quanto consumidor. E isso acontecia antes. Agora, sabe o que eu faço? Eu pego o meu smartphone e faço assim, ó, desinstalo. E acabou, deixei de ser seu consumidor. Então perceba que a relação... ainda tira outros consumidores. De fato, ainda faço empresa. um post ainda e ele ganha uma capilaridade grande, que a gente na psicologia conta com o que chamamos de efeito de manada. Quando eu faço uma coisa e ganho um ímpeto daquilo, todo mundo vem atrás, ou seja, vem todo mundo sobre aquele mesmo assunto. E a gente conta com uma outra coisa ainda, ultimamente, que são os tal dos algoritmos. Quanto mais eu dou curtida, ou quanto menos eu descurto uma coisa na net, mais o Facebook ou o Instagram vai entender que eu gosto ou não gosto daquilo. Ou seja, se eu ficar incitando determinadas coisas positivas ou negativas, eu vou receber mais daquilo. Sim. Por isso que a gente acaba se fechando. Pesquisa também, começa a aparecer 500 E ele vai ficar te mandando aquela blusa 300 vezes no e-mail, no Google, é isso.